Hoje nós vamos falar sobre os 7 melhores casais da Bíblia que quase nunca são comentados. Pelo menos sempre que são comentados, geralmente é separadamente. E nós nunca usamos ali como exemplo de melhores casais ou de exemplo. E eu vou falar aqui sobre 7 casais super diferentões. E aí você vai ver se conhece todos eles e se você concorda sobre esses motivos pelo qual eu coloquei aqui eles nesse top 7. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Identity for the Nations e hoje no nosso primeiro vídeo relacional e emocional e romântico do ano, nós vamos falar sobre os 7 melhores casais da Bíblia, sobre o top 7 casais que quase nunca são comentados. Então eu busquei fazer uma lista diferentona, né, sem aqueles clichês assim, geralmente. Muitas pessoas aqui são até conhecidas, mas separadamente. Geralmente não são exemplos de casal ou de romance, de matrimônio, enfim. E vou falar aqui sobre esses casais que têm algo muito importante a nos ensinar. Bora lá? Faça o teste e me conta nos comentários quais casais você já conhecia. Número 7. Áquila e Priscila. E o que eu quero frisar desse casal não é que eles eram amigos do Paulo ou que tinham a mesma profissão que ele. Mas, se você não conhece, vou deixar a referência de onde eles estão escritos e o porquê eu coloquei eles. Eles tinham a mesma profissão. E a mesma profissão de Paulo, né? Como eu falei. Mas uma coisa que eu fiquei pensando foi sobre a união deles, a ponto de trabalharem juntos e permanecerem ali, né? Unidos. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa tem dificuldade de ficar ali 1, 2 horas convivendo com a pessoa e eles trabalhavam juntos e faziam as coisas juntos. E isso eu achei muito interessante da gente refletir. Em 6º lugar, Lapidote e Débora. Sim, a juíza Débora. Porque eu coloquei eles como casal aqui inspirador. Porque geralmente as pessoas só falam da Débora, porque ela realmente foi muito importante para a sua época. Juíza, profetisa, conselheira e até líder de guerra. Então, ela realmente era uma mulher super poderosa, virtuosa, como fala ali em Provérbios 31. Mas, uma coisa que as pessoas geralmente não pensam é que ela tinha um esposo e que ela não era de maneira nenhuma insubmissa ou ela, de alguma maneira, diminuía ele por ser alguém de tanta relevância na sociedade. Pelo contrário, como fala lá em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa, que tudo que ela faz engrandece o seu marido. Então, o fato dela ser uma grande mulher, um grande exemplo da época, a ponto do comandante Baraque dizer assim, ó, não vou para a guerra se você não for, sabe, que foi até uma afronta, porque as mulheres, elas não deveriam participar da guerra, e mesmo assim ele não tinha coragem, e saber que ela tinha essa coragem que faltava nele, que era o comandante. Pensa, gente, era o manda-chuva, imagina os pobres dos soldados como não deviam estar. Mas, com certeza, pra ela fazer tudo isso, ela era amparada, né, desde cima, pelo seu marido, porque o fato dela fazer tudo isso era aquela coisa. O Lapidote, creio eu que era aquela pessoa assim que sabia quem era realmente. E por causa disso, ele não precisava diminuir ou humilhar a sua esposa pra se sentir superior, se sentir mais alguma coisa. Porque se você precisa diminuir alguém pra poder se sentir bem, quer dizer que você precisa trazer essa pessoa pro seu nível, né? Porque se você precisa diminuir alguém pra poder se sentir acima dela, quer dizer que você tá embaixo. Então, ele sabia quem ele era. E ele sabia que ele era, tipo assim, aquele tipo treinador, e ela era jogadora que ia fazendo ali os passes. Então, eles, por saber quem era, permitia que ela voasse, por saber todo o chamado dela e toda a restauração e a libertação que ela foi usada por Deus pra fazer ali em Israel. Então isso fica de exemplo pra mim. O Lapidote saber quem era, a ponto dele ser honrado por causa dessa mulher maravilhosa, e ela também saber se posicionar, tanto que, como eu falei, quando o Baraque disse que não ia pra guerra sem ela, aquilo fez ela perceber que estava errado, e ela disse, ela profetizou, olha, por você não ter ido sozinho, feito o que deveria fazer sozinho, uma mulher vai ter as honras que você como comandante deveria ter. E realmente foi o que aconteceu, né, se você seguir lendo a história. Uma mulher matou ali o rei, né, daquele povo que teve a guerra, e não o comandante, que era uma regra, né, de praxe, que fosse o comandante que lutasse ali com o principal do outro povo inimigo. Então, Lapidote é um homem sacerdote do lar, que sabe quem é e impulsiona sua esposa pra frente, pra fazer aquilo que Deus chamou ela pra fazer, que dá a cobertura e a proteção que ela precisa pra voar. Em 5º lugar, Moisés e Zípora. Como eu falei ali do Lapidote, de um homem que entendeu o chamado da sua esposa e deu todo o respaldo, tudo que ela precisava para avançar, aqui é o oposto, né? A Zípora compreendeu o chamado de seu marido, que ele ia ser o libertador de Israel, e tanto que ela ficou muito tempo na casa de seu pai, criando ali os filhos pequenos, para que Moisés fosse lá em Israel e libertasse o povo. E fala que passou muito tempo, até que o seu pai, né, o Jetro, foi ali deixar ela de volta para o seu esposo. Isso também, de certa forma, deixa
a desejar no sentido do que Moisés fez, porque se você ler a história, ele não fez o que deveria fazer e por causa disso quase que os filhos dele morreram, quase que ele morreu, né? Então teve todo um problema e ela soube se conduzir, inclusive nesse momento, ela foi realmente a ajudadora que ele precisava, auxiliadora, e ela voltou pra casa por causa disso que aconteceu, porque ficaram com medo, enfim, né, veio o temor realmente de perceber que com Deus e com um chamado de Deus não se brinca, né, porque isso quase gerou morte ali. Então ela compreendeu que ele precisava fazer aquilo, voltou ali pra casa do seu pai, ficou o tempo que precisou até que ele libertou o povo, e quando ele tava no deserto, seu pai foi deixar ela e os filhos. Então ela é uma esposa que compreende o chamado do seu marido e apoia ele, né, não é aquela pessoa que prende, que trava, que impede, né, como muitas vezes as pessoas, ou por ciúmes, ou por medo, por insegurança, né, muitas mulheres acabam travando ao invés de deixar o seu marido fluir além, né, e ela não pôde estar ali junto, né, por causa desse erro, né, que o Moisés cometeu ali um tempo antes. Se você depois olhar, né, tem a história da estalagem, que o anjo veio, quase matou eles, mas ela compreendeu mesmo assim, e dentro daquela realidade, ela soube se conduzir e trazer bênção, né, pra vida, tanto dele, quanto da sua família, quanto do povo de Israel, e ela terminou ali junto com ele, ao seu lado no deserto, e ficou ali até, né, que a morte o separou. Então, se você é uma mulher casada, lembre disso. E se você ainda não é, também lembre, né, de compreender e incentivar, de realmente estar ali como ajudadora. No que você puder fazer junto, faça, né, como eu falei ali do Acre e da Priscila. Mas aquilo que você percebe que é pra ele, ou aquilo que ele percebe que é pra você, né, se você é homem, seja ali como o lapidote. Se você é mulher, seja como a Zípora. Mas se Deus chamou pra vocês fazerem as duas junto, como a Aquila e a Priscila, faça junto. Mas compreenda e incentive e ajude a pessoa a ir adiante, porque, né, no casamento é um time. Então, quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem, né? Não tem que ter essa competitividade de, você é mais visado, você é mais famoso, ou você sei lá, de alguma maneira parece mais do que o outro. E isso ser um problema, né? Como nós vimos até agora, isso não é um problema, isso não deve ser um problema, né? Então, apoie e incentive o chamado do seu cônjuge. Em quarto lugar, Amram e Joquebed. Eu coloquei esse casal aqui porque realmente foi um casal de muita fé. Se você vê a história, né, quem foi esse casal? Os pais de Moisés. Se você vê no início ali, só falando da Joquebed, porque ela criou ali um cestinho, né, e colocou Moisés dentro no rio Nilo, onde tinha um monte de crocodilo. O rei tinha dito que era pra jogar os bebês no Nilo. Ela colocou, só que com um cestinho pra proteger, né? Ela foi muito inteligente. Ela fez o que o rei mandou, mas com fé de que Deus ia salvar o bebê. E ela foi chamada para ser babá do seu próprio filho, Moisés. Em poucos anos, eles conseguiram incutir a identidade e missão da vida de Moisés. Então, é muito notável que ele sabia o que era para ele fazer, qual era a sua missão de vida, porque ele nasceu naquele tempo horroroso e ele sobreviveu, né, enquanto todos os outros bebês daquela época morreram, né, foram assassinados. E ele sabia a sua missão de vida, ele sabia que ele era hebreu, ele sabia o chamado dele. E ele ficou ali poucos anos, só até ele ser desmamado, né, que geralmente era entre 3 e 5 anos, foram poucos anos mesmo que Amram e Joquebed tiveram para criar o seu filho com a identidade e o propósito correto, né. Ele meteu os pés pelas mãos, né, fez no tempo errado, que não devia fazer da maneira que não era para fazer, mas aquilo, inclusive, né, que ele matou lá um egípcio, tudo mostra que ele sabia o que era para ele fazer, ele sabia o chamado dele. Ele, né, claro, meteu os pés pelas mãos, teve que fugir, teve que ser alinhado até estar pronto. Mas aquilo mostrou que ele sabia que tinha que fazer, né? Depois ele achou que não era mais pra ele, né? Porque ele viu que não deu certo, porque ele fez no tempo errado, mas ele sabia o que era pra fazer. E isso com certeza foi fruto, né, de uma educação que mostrou. Porque se ele tivesse criado ali sem nenhuma identidade de, tu é hebreu, tu tem que libertar o povo, coisa e tal, ele teria sido criado como egípcio, ele seria um egípcio, talvez com uma chance de ser faraó, ou mesmo que não fosse, de ser um grande nobre. Ele jamais teria ido pra esse lugar, né, de libertador de Israel, de ir lá pro deserto criar ovelha, sair do palácio que ele era talvez quase idolatrado, para ir criar ovelha lá na casa do Jetro, né, e viver no deserto por 40 anos, para depois voltar com o pensamento e o propósito correto, né, com o coração correto. E ele voltou para casa dos pais biológicos dele, né. Então você vê que ele tinha essa identidade de quem ele era, né. E isso me fala de um casal de pais que souberam conduzir a educação de seus filhos, porque se você olhar, tanto o irmão dele, o Arão, quanto a Miriam, que eram os outros 2 irmãos mais velhos dele, também estavam alinhados nesse propósito, e no momento correto, eles super apoiaram a visão do Moisés, que era o filho mais novo, então assim, ele nem tinha prioridade, né, digamos, ali dentro da hierarquia da família, e mesmo assim eles apoiaram a visão e foram adiante, né? Arão ajudou, né? Ele, inclusive. Então, com certeza, isso me fala de um casal sábio, um casal que soube criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Em terceiro lugar, Oséias e Gomer.
Vocês já ouviram essa história? Já leram esse livro? Se não, leia. É muito interessante de ver. Dá raiva da Gomer, dá muita raiva da Gomer. Ela era uma prostituta, uma meretriz. E Deus mandou Oséias casar com ela. Ele casou e ela teve filhos de outros caras e fugiu de casa pra voltar pra noite, né? E mesmo assim, Deus disse, compra ela. Tipo assim, ela, claro, né? Deu errado, deu com os burros na água, óbvio. E virou escrava. E aí ele foi lá e comprou ela e restaurou o posto, a honra de esposa, e assumiu os filhos que não eram dele. Gente, isso é um nível de obediência, isso é um nível de renúncia, isso é um nível assim que, caramba, sabe? E no final fala sobre essa restauração do casamento deles, né? Como Deus ia restaurar o casamento deles com nós, né? Com Israel, com a igreja, enfim. Depende de como você interpreta, mas com Israel, né? Tá falando ali de Israel. E como eles tinham feito igual a Gomer, mas que mesmo assim Deus estava atraindo de novo, sabe? Pra ele de volta, e como ia comprar, né? Já falando sobre o que Jesus ia fazer na cruz, que ia comprar eles de volta dessa escravidão que eles tinham se metido. E, gente, é um livro assim que você fica entre raiva, sabe? Aí você fica com raiva e você percebe, você descobre que você é a Gomer, você é aquela vilã que você tá com raiva. Então, isso me mostra, assim, um casal que tá, ela não é a melhor, né? Mas ele foi no nível de renúncia, assim, que, cara, se os dois tiverem esse nível de renúncia, vai ser o melhor casal, o melhor casamento da vida, né? Então, obedeça ao Senhor, a pessoa que coloca Jesus no centro, que ama realmente o Senhor acima de todas as coisas, e não se importa nem com a própria vida, nem com a, né? Imagina a humilhação pra ele, né? Então, seja essa pessoa que ama Deus acima de tudo e coloca Deus realmente em todas as áreas, inclusive pra fazer uma loucura dessa. Se Deus mandar fazer loucuras, faça loucuras, né? Creio que isso é uma coisa muito específica, que foi específica pra ele, pra aquele tempo, que ele era um profeta, de mostrar realmente como Deus estava se sentindo. Não creio que isso seja realidade, assim, normal. Essa foi a exceção, gente, exceção, tá? Mas isso me fala sobre um nível de renúncia e de amor a Deus que passa todos os limites, assim, que um dia eu quero chegar, assim, a 10% desse nível de obediência a Deus, né? Se eu chegar, tô grandona. Oséias é aquele homem obediente a Deus e que ama a Deus e a sua esposa, mesmo sem ela merecer. Em segundo lugar, Davi e Abigail. Então aqui eu quero falar dos dois realmente, né? Abigail, ela se tornou viúva, tá? Mas antes disso ela fez algo para o seu esposo que era horrível, 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 né? Tipo nesse estilo aí da Gomer. Mas ele era um homem, assim, pelo que dá pra perceber, abusivo, era extremamente grosso, tolo, né? O nome dele, né, Nabal, significa, assim, pessoa totalmente perturbada, né? E mesmo assim, ela honrou e ela colocou toda a culpa que era dele em cima dela. Ela realmente serviu e honrou seu marido, mesmo sem ele merecer. Então, quando ela fica viúva, porque ela fica viúva justamente por causa da desobediência dele a Deus, né? Davi pede ela em casamento. E ela fala uma coisa que por muito tempo me deixava assim, não, gente, que horror, que absurdo. Mas hoje eu entendo o que significa, eu acho lindo, maravilhoso, né? Mas não faz muito tempo que eu mudei de pensamento sobre essa palavra, porque realmente era uma das palavras que mais me incomodavam na Bíblia. Que era isso, que quando ele pede ela em casamento, ela fala o seguinte: eu estou pronta para ser serva dos servos do meu Senhor. Tipo assim, sabe? Ela se colocou lá no chão, se humilhou total. Ela é um exemplo de humildade. E ela entendeu que nós nascemos pra servir. Aquela frase, não, se você não nasceu pra servir, você... Não, pera. Se você não vive pra servir, você não serve pra viver. É isso aí. Mas ele ainda não era rei. Ela foi pela fé, entende? E ela foi colocada no posto de rainha, mas ainda, né, porque ele era só um fugitivo. Então, ela foi literalmente pela fé, e ela se colocou num lugar de humildade. Ela realmente sabia quem era, né? Mulher empoderada não precisa ficar se mostrando assim, eu sou tal, eu sou tal. Não, eu sei quem eu sou, e por causa disso eu vou servir quem eu precisar servir. Por causa disso eu posso ser humilde e servir aos servos dos servos e tô de boa, porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso ficar me achando, ou sabe? Eu não lembro como é que chama, né? Tipo carteiraço, dando carteiraço. Quem fica muito se mostrando o que tem, o que não tem, de título de não sei o que, é porque não sabe quem é e não sabe o seu valor fora dessas coisas. Você, só pelo fato de você ter nascido, você já é super valioso, super valiosa. E não precisa ficar mostrando os seus atributos, entende? Se você sabe quem você é, você sabe que você tem valor, você não precisa ficar mostrando nada, sabe? E era, tipo assim, ó, essa mulher empoderada que eu quero ser, que, tipo assim, eu não preciso mostrar nada pra ninguém, porque eu sei quem eu sou e eu sei o meu valor, e não interessa se os outros sabem, eu sei, é o que importa, sabe? Então, tipo, ela realmente era uma humildade no nível, assim, ó, que quero sim chegar, como eu falei, nesse nível de humildade também, nesse nível de entender, né, o nosso propósito de servir. E Davi também, que assim que ela ficou viúva, ele já foi lá direto, né, porque ele percebeu, cara, eu preciso dessa mulher, porque ele entendeu e reconheceu na atitude de Abigail, pra com seu falecido marido, né,
Ele reconheceu uma mulher virtuosa, confiável e de grande valor. Tipo assim, ele encontrou uma pérola de grande valor, né? Igual fala em Provérbios 31. Quem acha uma esposa encontrou uma pérola de grande valor, que é muito raro. E ele viu, cara, ele é esse escroto, ele não merece. E ela fez isso por ele. Ela ficou viúva com certeza, sabe? Ele viu a oportunidade da vida, né? Ganhou na loteria. Porque ele viu que realmente ela seria uma esposa que ia ajudar ele no que precisasse e sempre ia honrar ele. Porque tinha um coração realmente de serviço mesmo. Isso é algo grandioso e que é muito raro. Já era raro naquele dia, né? Hoje em dia mais ainda. Então, ele viu realmente o valor cara, ela honrou quem não merecia ser honrado. Imagina se eu fizer por merecer e honrar, sabe? Bah, com certeza é a melhor pessoa da vida pra casar. E aí, esses dois casais, um reconheceu no outro aquilo, ele reconheceu que ela já tinha, quem ela já era, e ela reconheceu aquilo que ele seria, aquilo que ele ia se tornar, né? Que ele ia se tornar um grande homem, ele já era um grande homem, mas um grande rei, enfim. E ela foi honrada também por causa disso, né? Pelo que ela fez com aquele que não merecia. Ela foi honrada com aquele que merecia, aquele coração maravilhoso e valioso que ela tinha. E em primeiro lugar, Salmão e Raabe. Então, pra quem não sabe, né, Raabe fala na Bíblia, né, na nossa tradução, que ela era uma prostituta, né, que ela era uma meretriz. Mas nesse caso é o oposto de Gomer, né, que ela guardou lá os espias e ela foi contra o povo dela, porque ela sabia quem Deus era, o poder de Deus, e ela queria conhecer mais desse Deus, né. Não significa necessariamente que essa tradução esteja correta. Também pode significar que ela era uma dona de uma estalagem. Mas isso não tira o mérito, né? Então eu quero falar que, digamos que a tradução esteja correta e que ela realmente trabalhava com isso. Não se sabe o porquê, né, que levou ela a trabalhar com isso, enfim. Mas se sabe que ela tinha um coração que amava a sua família, né? Tanto que ela fez aquilo pensando no bem da sua família, em salvar a sua família. E Salmo me fala sobre um homem que crê em Deus. Uma pessoa que crê na capacidade de Deus de fazer tudo novo, de restaurar as vidas. Um amor que vence preconceitos, porque digamos que realmente essa tradução esteja correta, imagino que eles devem ter sofrido muito preconceito, né, por causa da realidade, do passado dela. Primeiro que ela era uma estrangeira, só que por esse fato já existia um baita preconceito, mas digamos que ela realmente tinha esse passado, também é aquele amor que realmente vence preconceitos e que entende que Deus é perito em restaurar as vidas, em fazer tudo novo de novo. Eu coloquei aqui em primeiro lugar porque é um casal até que ela é muito falada, na verdade vários aqui são muito falados, mas geralmente separadamente, né, mas ela é aquela pessoa, assim, que entende, que crê nessa restauração de Deus, e ele é essa pessoa que também crê e que apoiou, né, constituindo família com ela, sabe? E Deus honrou realmente ela pelo que ela fez. E aí, qual história você mais gostou? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não viu o vídeo Top 5 Histórias de Amor da Bíblia, eu vou deixar aqui pra você clicar. Até o próximo vídeo. Tchau!